Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sessão, uma aula da Controle de Investimentos. Como a principal intenção da Controle de Investimentos é sempre poder apoiar cada um dos nossos seguidores, nossos alunos, principalmente nós hoje chegamos em situação de Brasil, com preços cada vez mais altos, vocês podem conferir isso na pele, café, ovos, combustíveis, entre outras coisas, tornam a vida cada dia mais difícil de cada um de nós brasileiros. E essa é uma das nossas preocupações. E o mínimo que é investir, que é proteger o seu patrimônio, o dinheiro que você conquista a cada mês, é extremamente importante. E para nós brasileiros, é quase que uma obrigação fundamental para que nós consigamos, no mínimo, superar toda essa inflação, todo esse problema que nós vivemos aqui nessas últimas gestões políticas aqui no Brasil. Então, a Controle de Investimentos faz uma sessão extremamente especial para todos, liberada aqui no nosso YouTube, para que nós consigamos dar para vocês renda fixa. Apesar de ser um investimento que todos pensam, é muito simples, é só colocar o dinheiro, lá no final eu recebo um valor, não é muito bem assim. Tenho certeza que muitos já perderam dinheiro, já investiram e ficaram na dúvida. Ué, por que que eu apliquei o meu dinheiro numa renda que é fixa e está negativo lá na minha corretora ou estou perdendo dinheiro lá na minha corretora? Então, não deixa de deixar a primeira coisa o seu like aqui embaixo, importante para nós. E vamos para o que interessa, que é mostrar renda fixa para todos vocês. Então, dentro da nossa chamada aqui hoje, então, como renda fixa, nós precisamos mostrar um pouco como funciona, que influencia, quais são os tipos diferentes e depois mostrar para vocês como a gente calcula ou como nós conseguimos escolher e analisar os ativos mais interessantes para cada período que vocês vão estar vendo e tendo dentro da parte financeira de vocês e, é claro, principalmente também dentro da economia do nosso país e dentro da economia de mundo também, porque influencia bastante dentro dos nossos investimentos. Então vamos para o que interessa. Então, a gente vai abordar esses tópicos aqui, não vou ficar me prendendo muito nisso, porque cada tópico desses tem um slide lá na frente para a gente antecipar e aproveitar melhor o tempo de todos aqui. Então, para a gente resumir um pouquinho, o que é renda fixa de investimento? A maioria sabe que eu estou colocando, aplicando num ativo de investimento, lá no final eu vou receber os juros. Assim como ficar na poupança, por exemplo, que a maioria de vocês conhece. Eu aplico meu dinheiro na poupança e aí todo mês cai aqueles juros ali que eu recebo relacionado à poupança. Tá? Então, em resumo, como está escrito bem aqui, empréstimo financeiro, da nossa parte, né, já que eu estou colocando o meu dinheiro numa aplicação, e o que, que acontece? O que vai acontecer é que lá no banco que eu estou emprestando, na minha corretora, ou onde quer que seja, esse personagem, né, essa instituição, vai pegar o meu dinheiro e vai utilizar ele para ter lucratividade. O dinheiro fica parado em lugar nenhum. Às vezes na nossa conta, às vezes fica, é um ponto importante, mas é o papo para um outro dia. Então, o banco vai pegar o nosso dinheiro, vai colocar no cartão de crédito das pessoas, cheque especial, empréstimos, financiamentos, vai aplicar em empresas, vai emprestar para empresas, para produtores agrícolas e vai receber um bom lucro por isso. E parte desse lucro, é claro, volta para nós. Poxa, mas Henrique, se eu estou emprestando meu dinheiro, quem é a maior parte do lucro? Provavelmente é o banco, porque ele, é claro, fica com os maiores riscos, está fazendo toda a negociação, e nós somos uma parte ali, digamos, um sócio nesse momento do banco, nessa negociação dele. Nós entramos com dinheiro, ele entra com trabalho, ele fica com uma parte desse lucro e outra parte vem em forma de juros para nós. Resumindo, é assim que funciona a renda fixa. Tá? E aí, o que vai variar é entre juros, como vamos receber, para quem vai esse dinheiro, quais são os riscos, é claro, porque todos os ativos de investimento têm risco. Ah, mas Henrique, poupança não tem risco? Poupança é tão arriscado quanto muitos dos ativos, por exemplo, de renda fixa. Vocês vão observar o porquê que a gente fala que tudo tem risco. Então vamos para o que interessa aqui, vamos para o próximo item nosso. Então, juros. Basicamente, todo mundo sabe como funciona.
principalmente para quem já precisou pegar um financiamento, um empréstimo, e sabe quanto isso pesa, mas na renda fixa esse juro é ao nosso favor. Então é um ponto extremamente importante e favorável para nós. E basicamente é o quanto, qual é o percentual de rentabilidade que a gente vai receber em cima do dinheiro que a gente emprestou e aplicou naquele título de renda fixa. Então, como a gente falou, juros dentro da situação econômica, que como está colocado no nosso tela aqui, ele é um instrumento de política monetária. Então, o que acontece? Basicamente, os bancos centrais de cada país vão ditando qual é o preço, digamos assim, do dinheiro que a gente tem na mão. Porque, por exemplo, imaginem que lá em 2017, 2018, por exemplo, se eu não me engano, nós tínhamos um juro aqui no país 2%. Muito baixo, né? Pensando que hoje nós temos 14,25, deve bater 15%, extremamente alto neste momento. Se você pegasse, por exemplo, 100 mil reais, você pagaria provavelmente 2, 3% ao ano. Então, digamos assim, o valor do dinheiro está muito barato. E a cada ano, por exemplo, você vai pagar, eu peguei 100 mil, vou pagar 103, 103, 110 mil, né? Dependendo, é claro, do quanto tempo você vai demorar para pagar esse valor. Atualmente, nós com esses juros, por exemplo, o empréstimo atualmente agora, o empréstimo do trabalhador, que saiu recente pelo governo federal, ele conta com 3% ao mês. Ou seja, o que a gente pagava lá atrás ao ano, nós estamos pagando de juros a cada mês. Ou seja, o dinheiro está muito mais caro. Mas aí, para que serve esse juros? Basicamente, ele serve, como a gente falou, de política monetária. Mas o que é política monetária? O governo, na teoria, precisaria sempre incentivar e apoiar a economia do país para que todo mundo tenha dinheiro, para que o país cresça, o produto interno bruto sempre evoluindo para cima, crescendo, cada vez as pessoas podendo comprar mais, esse tipo de coisa. No entanto, quando as pessoas compram demais, tem muito dinheiro no mercado, ou empréstimo, o dinheiro tem muito dinheiro sendo impresso pelo governo, pelo Banco Central, por exemplo, acaba que o dinheiro desvaloriza e muitas das vezes os preços também vão subindo muito forte. Acaba trazendo para inflação, que é o aumento do preço das coisas, que a gente tem sentido aí de forma bem tranquila, né? Azeite, café, não precisa nem falar muita coisa que você já entende isso. O preço das coisas sobe demais, né? Por N fatores diferentes, a gente mencionou apenas um aqui. O governo, muitas das vezes, para desacelerar essa inflação, ele tem que tornar o dinheiro mais caro, para que diminua esse consumo, para que as pessoas não consigam, para as pessoas não consigam comprar, para que as empresas tenham dificuldade de se manter e tenham que, de uma forma praticamente obrigatória, elas tenham que descer os seus preços para que alguém possa comprar aquele produto e ela possa sobreviver. Infelizmente, é a estratégia, digamos assim, utilizada no mundo inteiro e que praticamente não, atualmente nós não temos uma outra política, a não ser que o governo fizesse outras políticas extremamente complexas, mas que nós não conseguimos fazer nenhum ABC aqui, quanto mais políticas avançadas assim, como por exemplo lá nos Estados Unidos, né, que é uma economia muito forte. Então, é utilizado os juros, sobem-se os juros, diminui a atividade econômica, e aí basicamente os preços praticamente são obrigados a descer, porque ou a empresa quebra, fecha as portas, ou ela tem que obrigatoriamente diminuir o preço para pelo menos conseguir viver, pagar as contas ou se manter viva até o próximo período econômico favorável para poder lucrar. Tá? Em resumo, os juros basicamente são dessa forma. Para nós aqui, os juros têm o nome de taxa Selic. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne numa tal de reunião do Copom. Vocês provavelmente já ouviram falar da reunião do Copom. E decidem quanto vai ser os juros hoje. Não, mantemos, vai ficar no mesmo patamar. Por exemplo, na semana passada, na quarta-feira, após o pregão, nós tivemos uma reunião do Banco Central, que ele aumentou em 1% a taxa Selic. Então, os nossos juros aqui no Brasil saíram de 13,25 para 14,25, um aumento expressivo de juros, e chegamos nesse nível, o dinheiro então encarece um pouco mais, as coisas basicamente vão ficar mais caras, o empréstimo, as coisas para nós tomarmos o dinheiro, como a gente falou no início, o valor do dinheiro fica mais caro, e então os juros têm que aumentar, os percentuais, é claro, das nossas aplicações também aumentam,
mas o preço de todas as outras coisas que nós consumimos também aumentam. E é como se fosse aquele aumento escalonado. Uma coisa aumenta, vai aumentar em todo o meio da cadeia produtiva e vai subir o preço, porque a intenção é diminuir a aceleração econômica, para diminuir a rotatividade do dinheiro, para que a inflação diminua e as empresas baixem os. Ficando de uma maneira bem simples, é dessa forma que acontece com os nossos juros. Mas beleza, Henrique, o que tem a ver depois disso? Então, para vocês terem ideia também de ser muito importante, nós temos duas situações. Nós temos os juros nominais, né, que é o que o Banco Central cobra, o que está lá na nossa taxa Selic, e nós temos os juros reais, né, os juros que acontecem de fato. É para trazer uma situação legal aqui. Essa semana, o vice-presidente do Brasil falou: "Ó, vamos tirar alimento, carnes, entre outros, produtos de energia, do cálculo de inflação." Olha, como é que a gente vai tirar isso? São as principais coisas que nós consumimos praticamente, 100% dos brasileiros consomem esses produtos, alimentos e energia, porque eles querem que os juros nominais, né, que são calculados e colocados para nós em forma de economia, de empréstimos, de tomada de dinheiro, nua, mas os juros reais vão continuar lá em cima, ou seja, as nossas aplicações vão render menos, sendo que os juros reais vão continuar subindo e o nosso dinheiro e o nosso poder de compra vai descendo cada vez mais. Então, isso aqui é extremamente importante para nós, porque, por exemplo, a gente está com juros hoje de 14,25. Eu falo, opa, eu vou pegar um ativo de renda fixa de 14,25, 15%. Legal. Então, os juros nominais, vou pegar exatamente os juros. Só que na hora que a gente vai na realidade, o quanto, por exemplo, os ovos subiram, quanto, por exemplo, o café subiu, azeite, os veículos, por exemplo, zero aqui no país, o quanto isso subiu? Subiu igual os juros nominais? Não, subiram muito mais. Então, do que adianta a gente ter um juros extremamente alto? Poxa, eu estou faturando com os meus juros altos, só que o produto das coisas estão subindo mais. Ou seja, a gente não está tendo um lucro real com o investimento que nós estamos aplicando na nossa renda fixa, por exemplo. Isso várias vezes acontece aqui no Brasil, principalmente quando o exterior, tenho em mente Estados Unidos e Europa, por exemplo, tem uma economia forte e vão tendo uma economia positiva e a gente vai ficando para trás. E aí o preço, por exemplo, do dólar e euro sobem, a nossa moeda desce e ainda acentua muito mais isso, porque praticamente a maioria das coisas que nós consumimos aqui no Brasil vem lá de fora. Então, o preço sobe na moeda lá de fora, o nosso real desvaloriza e os nossos juros ficam nominais parados, só que os juros reais das coisas se encarecem muito porque a moeda lá fora é realmente alta e a gente compra em real aqui dentro. Então, dentro dessa sistemática, a gente tem que ter muita ideia. Eu vou investir aqui dentro, vamos ver se está interessante. Quais são os juros nominais aplicados nos nossos investimentos, aplicados lá na taxa Selic, um ativo de renda fixa que eu vou investir? Quanto foi, no mesmo período, os juros reais? Reais foi parecido, foi menor que os juros nominais ou mais alto? Se for mais alto, os juros reais, esse é um grande sinal do que o meu investimento em renda fixa não vai valer a pena. Veja o exemplo do ano passado. O ano passado, nós tínhamos ali em média um juros de 11 a 12% ao ano. Legal, um juros interessante, 1% ao mês é um juros muito interessante. No entanto, nós tivemos uma inflação nominal de 5%, tá? E nós tivemos os juros reais maior que esse 5%. Basta ver o preço das coisas, o quanto subiu, ok? Não preciso ficar botando preço de produto, porque vocês consomem tanto quanto eu e sabem o quanto o preço das coisas subiu. E ainda nós tivemos simplesmente uma valorização do dólar 26% no ano. Não é à toa o quê? Você há 3, 4 anos atrás comprava, por exemplo, um produto que tem lá fora num preço X e vem para cá para dentro, um iPhone. Você comprava um iPhone a 3, 4, 5 mil reais. Está um iPhone hoje, 6, 8, 10, até 12 mil reais ou mais. Da onde que saiu desses 4 mil para esses 12, 13 mil reais um telefone? É muito dos juros reais e do valor do dólar lá fora, que a moeda foi subindo e para a gente comprar em real, fica cada vez mais caro. Então, se eu tivesse investido aqui, no ano passado, eu teria ganho, como a gente falou, 12% ao ano. Só que se eu tivesse investido lá fora, no juros
Estados Unidos a 4, 5% somente, eu teria ganho 5%, mais 26% de rentabilidade da subida do dólar referente ao real. Coloquem isso aí em juros compostos, 5% e 26% em cima de 5%. Dá mais de 30% de rentabilidade. Então foi essa a diferença de mais de 30% de rentabilidade para 12, 13% de juros nominais aqui no Brasil na sua aplicação. Qual valeu mais a pena? Certeza que o mais de 30%. Então é aí que começa nossa mentalidade e cálculo de aonde eu vou investir em renda fixa. Principalmente se a gente vai levar em consideração os investimentos lá fora, que são extremamente importantes. Nossa desvalorização do real aqui, muitas das vezes, é o que acaba com as nossas aplicações. Então, nós colocamos aqui, o que tem a ver depois dos juros? Juros, quando nós temos juros altos, como a gente falou, resumindo, encarece crédito, reduzem o consumo e ajudam a conter a inflação. Beleza, falamos isso aqui. E favorece ativos que utilizam juros como a sua rentabilidade. Mas, Henrique, você não falou que se os juros estiverem alto aqui, lá fora pode ser que o dólar acaba subindo mais e nosso investimento não vai acabar não valendo muito a pena? Sim. Aí nós temos que analisar e entender também do movimento da moeda estrangeira. Para que, se a moeda estrangeira estiver caindo e os juros ainda estiverem altos, legal, é o melhor dos mundos e provavelmente você vai ter o melhor rendimento com a renda fixa. Imagine que fosse ao contrário, o ano passado tivesse caído 20% o preço do dólar para nós e nós tivéssemos aqui 12, 13% de juros. Seria uma baita de uma rentabilidade. Então, esses são os momentos extremamente interessantes para a gente investir em renda fixa, principalmente numa situação como essa, em ativos pré-fixados. A gente vai falar mais lá na frente, mas vamos manter aqui no foco que é os juros. E depois, juros baixos. Então, o que acontece com os juros baixos? Eles estimulam investimentos e consumo, porque o valor do dinheiro para se conseguir crédito está mais baixo. Opa, eu vou comprar um apartamento, já que o juros está 2, 3%, eu consigo tranquilidade, não vou pagar muito a mais do que o valor dele real. Agora eu vou fazer isso, eu vou abrir um negócio de todos os tipos. Por investimentos, crescimento, negócio e consumo. Mas o que acontece? Pode levar a maior inflação devido ao alto consumo. Com o passar do tempo, muito tempo, com juros baixos, muitos investimentos e muito consumo, ao passar do tempo, quando tem muito dinheiro e as pessoas estão comprando muito, é óbvio, muita procura, sobe o preço. E aí, depois de um tempo, começa a inflação. Você fala, mas Henrique, então quer dizer que fica bate num, bate no outro, bate num, bate no outro? Exatamente isso. São os ciclos de mercado. Não é à toa esse nome. É porque de fato é cíclico e vai juros altos, problemas econômicos, inflação, aumenta juros, problema, todo mundo com problemas financeiros. Opa, resolvido, desce a economia, arrefece juros, começa a favorecer a economia, investimentos, começa todo mundo a ganhar melhor, investimentos bons, ações boas, mercado financeiro subindo. Opa, problema financeiro de novo, juros altos e de uma forma assim muito rápida, ao longo de 4, 5, 10 anos, nós temos juros aí, ok? E lembrando que com juros baixos favorece os ativos de renda variável, que é o momento de nós pararmos uma parte da nossa renda fixa, resgatarmos e ir lá para a renda variável. Porque os juros vão estar baixos, pagando 2, 3, 5, 10%, né? Tratando de Brasil juros baixos. E as ações vão ter muitas das vezes valorizações de 20, 40%. Nós tivemos praticamente só nos últimos 2 meses aqui no Brasil valorizações de 10, 15, 30, até 40% em ativos. Mas os juros estão baixos? Não. Outra situação, mas não vou mencionar isso agora para não entrar e confundir a cabeça de vocês. Vamos prosseguir. Então, dentro das diferentes formas de indexação, nós temos aqui o nosso prefixado, o nosso pós-fixado e os híbridos, né? Basicamente, eu não vou ficar lendo cada um desses aqui. Depois, se vocês quiserem, podem dar print, parar aqui e ler direitinho. Eu vou explicar de uma forma talvez mais simples e rápida para que a gente possa entender e não ocupar também, não ficar com uma aula muito prefixado. Prefixado já diz, eu vou ter um valor fixo desde o início. Mas eu vou comprar esse título, ele é de 3 anos e ele me paga 15% ao mês. Quer dizer que para os próximos 3 anos, que é o que a gente vai contar lá, foi isso que a gente falou, título de 3 anos, 15% ao ano. Quer dizer que cada ano você vai ganhar 15%. Mas se a inflação subir, mas se os juros descer, você ganha 15% ao ano. Não importa. Henrique, mas não, esse título é muito legal, porque eu já sei quanto vou receber. Sim e não.
Por que o não? Porque se os juros, quando eu contratei, por exemplo, hoje, vou contratar um título de prefixado a 15% ao ano para os próximos 3 anos. Tá? Então, 15, 15, 15 até lá na frente, dos próximos 3 anos. No entanto, vamos imaginar que a gente, para o nosso Brasil, tendo mais problemas financeiros e os juros continuam a subir. De 14,25 para 15, para 16, para 17. Seu título de que paga 15 hoje, taxa Selic é 14,25, vai ser lá na frente. Ele vai estar, se o juros lá na frente está pagando 16, 17, seu título vai estar muito aquém dos juros lá na frente. O que vai acontecer com o seu valor? Vai perder dinheiro com esse título prefixado, porque o prefixado, quando você prefixou, os juros está menor do que lá na frente, quando está evoluindo. Então você está ganhando menos às vezes que a inflação, você vai estar ganhando menos do que os juros que estão sendo contratados lá naquele período. Ah, Henrique, quer dizer então que assim eu posso perder dinheiro mesmo com renda fixa? Sim, pré-fixado é o principal título que pode te proporcionar perdas. Então, pré-fixado, perdas. Então, eu nunca vou contratar esse título? Não. Na verdade, a gente vai sim contratar esse título quando a gente tem expectativa de descida de juros. Porque imagina agora, a gente está em 14,25. Vou contratar o mesmo título de 15% ao ano pelos próximos 3 anos. Vai acontecer? Ah, semana que vem acontece uma notícia boa, outra em seguida, o governo vai cortar gastos, o governo cancelou o pacote de valores para a eleição, ninguém vai mais ter o pacote lá de dinheiro, lá, o fundo eleitoral, e o mercado vai começar a favorecer, e nos próximos 12 meses a gente tem corte de juros até 9% da taxa Selic. Ou seja, quando você contratou o seu título, a taxa Selic estava 14,25. Depois de 12 meses, ela foi para 9. Ou seja, você contratou quando o juros estava lá no alto a 14. E os títulos hoje em dia que você for contratar hoje só pagam 9, 10% ao ano. Vai acontecer com o seu valor prefixado, vai estar com uma baita rentabilidade e muitas das vezes você pode repassar esse título para outra pessoa, pode utilizar a marcação ao mercado para vender isso já com uma rentabilidade muito forte, porque muitas pessoas vão estar querendo esse seu título. Então, quando alguém quer muito uma coisa, ela paga um ágio em cima desse valor, porque você tem um título extremamente interessante para todo mundo, que é muito alto. Então, nessa situação, praticamente só nessa situação, é extremamente favorável o investimento em renda pré-fixada. Ok? Então, é um dos títulos que talvez se demandam mais atenção e muita análise de experiência. Então, pré-fixados. Partindo para o pós e para o híbrido, é bem parecido. O pós-fixado, então, quando no pré eu já sei quanto eu vou receber no final, o pós eu só sei depois quando passa o período. Então, por exemplo, eu contratei um CDI de 100% do CDB, perdão, 100% do CDI. Ok, quanto eu vou receber no fim? Sei. Eu preciso que chegue até lá no final do período para ele ver, opa, agora passamos o período. Quanto foi o CDI nesse período? Ah, foi 10%, foi 13%. Ok, é isso que você vai receber. Exemplo, nós tivemos aumento na semana passada da nossa taxa Selic de 13,25 para 14,20. Ou seja, para quem investiu lá no início do ano e vai receber no meio do ano, ele já vai receber um valor a mais de quando ele contratou. Porque lá quando ele contratou, 100% do CDI era 13,25. Ok, na semana passada mudou, agora é 14,25. Então, 100% do CDI é 14,25. Como vai ser feito esse cálculo? No período que era 13,25, ele vai ganhar naqueles meses 13,25. Agora, da semana passada, até quando ele for receber, ele vai ser calculado os juros para ele de 14,25. Então, conforme vai mudando, vai subindo a taxa de juros. Ok, vai subindo também o meu valor que eu vou receber de juros. Opa, Henrique, mas quer dizer então que esse aí eu posso ficar mais tranquilo, porque se sobe juros, sobe a minha rentabilidade, e se desce os juros também vai descer, mas aí vai indo junto. Então eu não tenho muita preocupação. É exatamente isso. O pós-fixado e basicamente o híbrido, que são bem próximos, eles vão se adequando conforme a realidade econômica da taxa de juros. Então, por isso que muitas das vezes eu não sei o que fazer, prefiram escolher pós-fixados e híbridos, porque você pelo menos vai estar ganhando a realidade daquele momento. O pré não. O pré, se a coisa vai piorando mais para frente, você vai deixando de ganhar dinheiro. No pós, não. Ele vai se ajustando. A diferença lá no híbrido é que ele junta os dois. Ele junta uma parte de pós-fixado e uma parte de pré. Você já viram, por exemplo, é IPCA mais 5%, IPCA mais 7%.
IPCA é o índice de inflação, então varia, então eu só posso calcular depois que o período passa, e os 5%, 4% é a parte pré-fixada desse, possui os dois tipos de juros, pré-fixado e pós-fixado. Ok? Eu acho que essa explicação ficou bem mais clara e você já vai entender, opa, pré-fixado já é aquele valor, 12%, 15%, o valor aquilo lá durante todo o período que eu contratei. Pós, espera passar o período e eu calculo o meu indexador, seja o Selic, seja o CDI, quanto foi o Selic e a CDI nesse período? Foi tanto, isso que eu vou receber. E o híbrido, um pouquinho de cada. Tem a parte pré-fixada e a parte pós-fixada. Ok? Vamos dar prosseguimento aqui então. Então, nós temos esses nossos indexadores, né? O mais importante praticamente para a nossa pessoa física vai ser o IPCA, está até marcado aqui, e esses daqui muitas das vezes a gente não tem acesso a esse tipo de produto, muitas das vezes, que tem o IGPM, IGPDI, esse tipo de... Não vou mencionar nisso porque é um negócio um pouco mais específico e teórico, mas para vocês interessam que o nosso indexador principal vai ser o IPCA e alguma das vezes, você já viu, que o nosso indexador também pode ser o CDI, ok? Agora vamos para os nossos títulos. Mais simples porque só muda o nosso ator. Qual é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto quer dizer que eu vou pegar o meu dinheiro, vou emprestar para o Brasil, e o Brasil vai falar assim, olha, eu vou te retornar esse dinheiro que eu estou emprestando de você e vou te pagar 10% ao ano. Eu vou te pagar IPCA mais 5. Vou te pagar um IPCA mais. Vou te pagar só a Selic. Então, empréstimo nosso para o governo que num período determinado de tempo e vai nos pagar uma taxa de rentabilidade que a gente acordou e falou, não, beleza, eu aceito isso. Como eu vejo essas taxas de rentabilidade? Entrem no site do Tesouro e vejam lá as simulações dos tipos de diferente vigente lá nesse momento. Ok? Ok, vamos seguir. Títulos privados bancários, né? Então, o nosso CDB, Certificado de Depósito Bancário. Esse é o mais comum, talvez, a maioria das pessoas já investiram, principalmente nos nossos CDBs lá de liquidez diária, que é bem comum atualmente. Então, eu empresto meu dinheiro para o banco vai pegar, como a gente falou, vai colocar em cheque especial, vai fazer empréstimo, vai colocar em um monte de coisa, vai ter o lucro dele, e parte desse lucro ele já acordou o quanto a gente vai receber. Temos pré-fixados, pós-fixados e híbridos também para os CDBs. Nós temos as debêntures, é um dos títulos que eu gosto bastante, né? Sem ficar aprofundando demais, basicamente debênture nós emprestarmos dinheiro para uma empresa. Uma empresa, mas como, Henrique? Petrobras, para Vale, para a Pets, qualquer outro tipo de empresa que necessite de dinheiro. Mas ela precisa de dinheiro para quem, Henrique? Gosto dela. Ela pode pagar dívida, ela pode fazer um upgrade na empresa, ela pode adquirir uma outra empresa com esse valor, ela quer ter um dinheiro em caixa livre para fazer outra coisa. Então, isso é coisa da empresa. A situação é que ela vai fazer dentro do conselho dela, ela fala, opa, precisamos de dinheiro. Quem vamos pedir? Vamos pedir crédito privado. Então, ele vai lá, nós pegamos o nosso dinheiro e fala, está aqui. É claro, tudo por intermédio de corretora. Bancos. Coloquei lá nesse debênture, o debênture da Petrobras. A Petrobras vai me pagar IPCA mais 6% pelos próximos 5 anos. Ok? Nos próximos 5 anos vai ser calculado esse valor e ele vai me dar os juros com o passar do tempo. Só para lembrar uma situação, nós temos dois tipos de debêntures. Debêntures normal, de empresas comuns, e nós temos debêntures incentivadas. O que é uma debênture incentivada? Uma debênture incentivada é que o governo incentiva esse crédito privado para a empresa poder evoluir, crescer, melhorar a situação do país nas áreas de infraestrutura ou pontos que o governo julga importante. Que é telecomunicações, que é transportes, energia, entre outros, ligados à infraestrutura, que o governo incentiva e a vantagem é o que? Que nós não pagamos imposto ativo. Assim como, por exemplo, LCI, LCA, CRI, CRA, esses tipos de investimentos em empresas dentro principalmente dessa parte de infraestrutura, nós não pagamos imposto de renda para ter esse crédito. Então, isso é legal porque não tira tanto lucro. Por exemplo, o nosso CDB, se a gente deixar ali 6 meses, na hora que a gente for sacar, eu vou ter que pagar 22,5% de imposto de renda. Bem, bem salgado. Então, fica essa parte aí, é um dos ativos que eu gosto bastante, mas carece de uma experiência, de uma análise um pouco maior, porque a gente tem que conhecer a empresa. Não dá para eu investir numa empresa que está capenga, que está querendo falir, eu não vou investir porque ela está pagando bastante. Às vezes ela vai estar pagando bastante, ela está numa situação mais arriscada. Então é lógico que ela tem que pagar mais por conta.
ela está emitindo. Os nossos tipos de título de LCA, LCI, CRI, CCCB e CCP, né? São crédito agrícola, crédito imobiliário, entre outros certificados muito parecidos, basicamente vai mudar só para quem a gente está emprestando. Então, por intermédio do banco, mais uma vez, nós emprestamos o dinheiro basicamente lá no banco, o banco vai fornecer crédito para esses atores, para produtores agrícolas, para construtoras, para pessoas comprando seus apartamentos, entre vários outros tipos. E dentro de cada título, muitas das vezes, vai ter N atores aqui recebendo esse dinheiro, e quando eles pagarem os juros, que a gente sabe que os juros de empréstimo são caros, boa parte desses juros vão para a nossa conta e uma parte fica com o banco. Okay? Também são isentos de imposto de renda. Esses títulos têm um pouquinho mais de dificuldade da gente, muitas das vezes, conseguir mensurar o risco de cada um. Como, por exemplo, a crédito agrícola vai mensurar o risco dessa produtividade agrícola aqui, por exemplo, dessa produção agrícola, ter um problema, dar certo, ter uma praga e não dar certo, e o produtor acabar ficando inadimplente dentro do lá, dentro de vários outros que a gente está comprando ali com aquela LCA, por exemplo. Então, muitas das vezes, como mensurar esse risco aqui, muitas das vezes é algo muito complexo e avançado. Então, para a pessoa física, muitas das vezes fica complicado de simplesmente. A maioria acaba investindo, pega lá os juros e investe. Mas o interessante é que nós saibamos qual é o risco daquele investimento para nós, ok? E por fim, a poupança, não vou ficar nesse assunto aqui, vocês já sabem que não interessa, é extremamente baixo, quer ter um investimento que você não tem um problema, pelo menos pega um CDB, 107, 110% do CDI, né, que é um título pós-fixado, que a gente já viu lá como funciona, vai pagar muito mais do que a poupança. Tem lógica hoje em dia a gente deixar um dinheiro na poupança, ok? Vou seguir. Nós temos então alguns exemplos agora, né? Então esses exemplos aqui para nós é para que vocês consigam ver muitas vezes e enxergar do que a gente está falando. Muitas vezes a gente comenta, pré-fixado, pós, SDB, não sei, para que você chega no banco e fala, "Vi, que é esse trem aqui?" Então fica mais fácil de vocês chegar. Eu vou até ampliar um pouquinho para ficar melhor para vocês. Então tá aqui. Então, o que nós temos aqui dentro do nosso primeiro aqui CDBs pré-fixados? Então tá aqui um título de uma corretora qualquer. Então, o importante é a gente enxergar qual é a rentabilidade desse título. A gente falou, opa, nós 15,75 ao ano. Só que aqui tem uma aplicação mínima, então você só pode aplicar a partir de 5.000, importante, porque eu tenho só 3, não vou conseguir aplicar nesse ativo. Nós temos aqui e o vencimento. O que vai acontecer, Henrique? Eu posso resgatar antes? Vai depender muito de alguns títulos, tá? Tem títulos que permitem resgate antecipado e outros não, tá? E muitas das vezes, alguns desses títulos que permitem o resgate antecipado, provavelmente você vai acabar deixando uma parte do seu lucro com o banco lá. Então, é uma parte bem ruim. Então, calculem, coloquem o dinheiro de fato que vocês consigam. Opa, eu consigo deixar nesse período aqui, ó. A gente está em 2025, vai ser praticamente mais 4 anos, ok? Eu consigo durante 4 anos em 75. Legal. Se eu precisar sacar antes, já saibam que, dependendo de cada título, pode ser que eu perca com parte desse lucro. Muitas das vezes é um pouco salgado até essa parte que o banco abocanha, porque a gente está quebrando o contrato desse título que a gente tratou com eles. Então, Henrique, mas esse título é bom ou esse título é ruim? Eu não consigo mensurar ele sozinho aqui. Nesse momento, eu acredito que seja um título interessante. Eu espero, né, que nós não tenhamos mais aumentos de juros, apesar do próximo, né, que nós vamos ter um título, vamos ter Selic, perdão, de 15% provavelmente no próximo mês, ou daqui a nos próximos duas reuniões do Copom. Então, 15,75 para uma taxa de juros aqui no Brasil está bem próximo. Ou seja, pode ser que já seja um título interessante. Aí vocês vão me perguntar, mas Henrique, será que vai subir lá na frente mais 2 vezes ou mais uma vez para 15%? Será que lá não vai estar melhor? Não, o mercado já calcula, já precifica de forma muito antecipada. Então o Banco Central já falou que ele vai aumentar. Então os juros já aumentam porque os juros do mercado financeiro não é bobo. Nós só lá na frente. Não, ele já aumenta agora. Se daqui passou 2, 3 meses ele ativa, os juros vai cair, os títulos também já começam a cair antes, porque isso tudo aqui é feito uma medição de projeção para o futuro. Então, se vai aumentar lá na frente, eu já sei que vai aumentar, eu já coloco agora. Caso eu já saiba que vai descer os juros lá na frente, eu já vou descer os juros agora, né?
Então, isso aqui é sempre precificado futuramente. Na hora que tem ali a expectativa, os bancos e corretoras já fazem a precificação antecipada. Tá? Já está provavelmente precificado com 15% de Selic lá na frente. Aqui os nossos créditos privados. Vejam, consigam ver um pouquinho a diferença já, para vocês terem ideia, né? Nós devemos ficar aqui, por exemplo, esse ano com uma taxa de juros de um IPCA de 6, talvez até 6% nominal, lembrem disso, nominal. A real provavelmente deve ser maior, e às vezes fica de 3, 4 até 5 diferença, tá? Só para que vocês tenham noção. Opa, nós temos aqui, provavelmente essas aqui são incentivadas, não dá para ver que depois a gente tem que abrir o ativo aqui para ver. Geralmente nós temos o que chamamos a lâmina de cada ativo. É um documento que explica tudo certinho o que está acontecendo, quanto tem juros, tem, se pode sacar antes, o quanto pode sacar antes, o quanto é a taxa para sacar, para resgatar de forma antecipada, se os juros paga semestral, se paga anual, se paga só no fim. Então tem várias coisas que é importante quando a gente for investir. Sempre procurem a lâmina daquele investimento. Pegar lá é como se fossem as regras daquele investimento. Está tudo escrito lá. Beleza? Então, um IPCA aqui, nós já sabemos então que esse IPCA mais 12,45 é um híbrido, porque eu tenho a parte que é pós-fixado e a parte que é pré-fixado. Aqui a aplicação mínima já é bem menor, né? Só 1.018. Tá? Eu posso comprar de 1.018 em 1.018 e basicamente o próximo dela. Ok? E outro via Brasil BR-63, uma concessionária de rodovias, pagando IPCA mais 9,25, investimento mínimo de 159, né? E o retorno, o vencimento, né, que acaba tudo, a gente acaba de receber no final do nosso lá em 2030. Da mesma forma, está aqui o nosso Tesouro IPCA, bem parecido, já com um mínimo bem menor, né, de 32,80, aí não tem dinheiro investido. Em 32,80 pode estar recebendo IPCA mais 7,17. Esse aqui tem liquidez diária, uma nova situação que apareceu aqui para a gente nos tempos, quer dizer que eu posso sacar qualquer um. Tá? Quer dizer, liquidez diária. Ah, o resgate desse outro tesouro nunca mais foi. Carência de 60 dias. Então eu apliquei, quando eu coloco para resgatar, vou resgatar provavelmente só depois de 60 dias, então tem carência aqui para o resgate. Então, o investimento aqui é de 2009 e esse investimento aqui é de 2032. Os outros, né, tem algumas diferenciações recentemente. Veja isso aqui, Educa Mais, que é feito para pessoas que querem poupar para, por exemplo, fazer faculdade, esse tipo de coisa. A gente tem o de aposentadoria, a gente vai ter o normal, o Tesouro IPCA+. Tem uma estudada, não vou ficar aprofundando em cada título aqui, senão a gente vai demorar horas aqui para explicar cada título. Mas se está escrito alguma coisa diferente, saiba que tem diferenças entre os títulos. Ok? Então pesquise antes de aplicar. Tá? Então aqui nós temos Tesouro Líquido, CDI pós-fixado, que são os mais comuns, né, lá, os 114 pontos e basta a gente calcular o CDI com esse percentual aqui. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui já diz, resgate, só no vencimento. Então, eu coloquei o dinheiro aqui, esquece, vai ficar lá até 29 de 3 de 2027. Tá? Então, cuidado, saiba o quanto investir para que você não puxe, mas eu precisava agora, estou apertado, eu preciso de valor, só no vencimento. Cuidado nisso aqui, principalmente alguns desses daqui até podem resgatar para vocês. Eles vão te cobrar metade, às vezes, do valor do que você. Veja, vale a pena. E por fim dos nossos exemplos aqui, mais alguns CRIs, MRV, parecido, né? Os aqui também bem parecidos, e os LCs aqui também são isentos de imposto de renda, então é 13% CDI, pós-fixado, mais um LC Agropec, mais ou menos bem parecido, e vejam que esse aqui é a aplicação mínima, que é bem. Ok? Então, beleza. A gente vai passar de uma forma um pouco mais rápida. Deixa eu retornar aqui agora para a nossa tela. Então, nós vamos retornar agora para nosso imposto de renda. Então, daqueles ativos que nós temos imposto de renda, é pelo tempo, né? E é regressivo. Então, se eu investir até 6 meses, né, 180 dias, eu vou pagar 22,5 em cima do lucro, ok? Botei 10 mil, lucrei 2 mil reais, eu vou pagar 22,5 de renda se eu investir até 6 meses. De 6 meses, 181 dias até um ano, praticamente, 20%. Depois de um ano a dois, 17,5%. E os meus investimentos que ficarem aplicados mais de 2 anos, eu só pago 15 sobre o lucro. Ok? Então lembre-se disso, faz parte, tá?
Ah, Henrique, quer dizer que eu tenho que sempre investir lá para 2 anos para eu pagar menos imposto de renda? Pode ser que algumas vezes isso não seja viável, porque eu acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai ter uma crise e lá em cima o nosso dólar vai valorizar demais sobre o real. E aí o nosso valor vai sair de 5,50 vai para R$ 7. Vai estar investido aqui ganhando 14, 15% de rentabilidade para ter 30% de prejuízo, por exemplo, foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia nós tínhamos dólar a 4,8, foi bater a 6, ou seja, 50% de alta do dólar. Quem estava investindo aqui estava ganhando 2, 3, 4% de rentabilidade com o tesouro, com renda fixa, e aí o dólar e o real dispararam, contrário, é claro, né? O real se valorizou quase 50% frente ao real, ou seja, quem estava investido aqui vai estar poder. Então, isso aqui depende muito das projeções futuras do mercado financeiro e, é claro, da nossa variação do ok? Nós temos outras taxinhas aqui, IOF. Eu vou pular isso aqui para que vocês não gastem muito tempo para cá, mas saibam que tem IOF e só vai pagar IOF se você sacar o seu investimento em renda fixa antes de 30 dias. Aí tem várias taxinhas ali que você acaba pagando e basicamente você não vai ganhar quase nada de lucro. Então, busquem investir e deixar pelo menos 30 dias aplicado. Ah, Henrique, mas eu tenho liquidez diária. Quando eu recebo meu salário, eu aplico e eu já vou usando e tirando de lá. Provavelmente você vai ter quase ganho lucro. Se você for aplicar o seu salário, por exemplo, tente deixar pelo menos um mês. Pelo menos a rentabilidade vai entrar para você. Isso aqui é 96% de taxa em cima do lucro. Ou seja, você não recebe nada. 6 dias, depois de 6 dias aplicados, se você sacar, você tem que pagar 80% de IOF. Praticamente tudo com o governo. É, praticamente sempre assim. Então, IOF existe, paga caro, só que só nos primeiros 30 dias da aplicação. Então, tentem deixar pelo menos 30 dias do seu valor aplicado na FII. A nossa taxa de custódia, mais ou menos bem parecido, a gente paga isso aqui de forma anualizada e é uma taxinha ali que a gente paga para a BMF para ela custodiar os valores e os títulos ali, até para honrar os títulos ali que são negociados no mercado. Ok? Não vou bater muito nisso, porque não faz muito sentido. Porque isso aqui já tem que ser pago de qualquer forma, apesar de ter alguns que são isentos, a gente vai ter uma listinha na frente de quais são. Então, esse nosso resumo, a taxa de custódia. Nós temos ali, por exemplo, ali os 10 mil em Tesouro Selic, taxa de custo a 0,2, então vale a R$ 20 por ano. Então, basicamente, quase irrisório esse valorzinho. Para quem investe menos, é claro, custa mais, porque tem um impacto maior. Acaba fazendo muito isso, faz efeito. E as isenções da nossa taxa de custódia estão aqui. Vou ficar batendo muito isso, porque a gente tem mais coisas aqui importantes para a gente fechar a nossa aula e eu não vou demorar muito, porque é importante que vocês mantenham aqui o foco, saiam daqui sabendo fazer, principalmente o que eu vou mostrar agora. Um cálculo simples. Ah, Henrique, mas tem muito mais em cima que a gente precisa calcular. Sim, mas a partir desse cálculo vocês vão ter muito melhor noção de fazer e escolher o ativo de renda fixa para vocês, ok? Então, vamos fazer esse nosso exemplo aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês, para ficar mais fácil. Então, dentro desse nosso exemplo, eu gosto muito de apresentar para os nossos alunos, porque ele deixa mais claro o que eu preciso fazer, basicamente, para eu escolher um nosso ativo melhor. Tá? Então, vamos lá. Dentro aqui tem algumas situações que no decorrer do ano podem acontecer. Isso aqui é situações hipotéticas, ok? Eu peguei 3 daqueles ativos que nós mostramos de exemplo e botei eles aqui. Tá? Eu acabei esquecendo de colocar aqui, ó, tá o CDB Banco BMG, se eu não me engano, ele é de 15,75. A gente pode até voltar depois, mas se eu não me engano é isso. Tá? 15,75 ao ano, tá? O nosso CDB pré-fixado. Se eu pego esse 15,75, eu fiz o nosso consumo aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, um semestre. Se eu pego aquele 15,75 que rende isso aqui, o quanto vai render por mês o meu dinheiro lá? Então, em juros compostos, lembre dessa conta, vai me render 1,23, 1,23, 1,23 até o meu vencimento. No caso, eu peguei 6 meses aqui, então 1,23 chegou lá no final, eu tive ao longo desses 6 meses 7,61 retorno com esse meu título de renda fixa pré-fixado. Ok? Ah, Henrique, 6 meses? Eu saquei durante os 6 meses, eu vou pagar quanto de imposto de renda? 22,5. Meu lucro disso aqui vai ter que ser reduzido em 22%. Baita de uma mordida. Beleza? Essa é a rentabilidade menos o imposto de renda. Agora, eu peguei um debênture incentivado,
Então, o nosso triple play aqui paga IPCA mais 12,45. IPCA nos últimos 12 meses, que eu peguei de referência, estava 5,06. A gente está trabalhando com 6 meses, a gente vai pegar metade disso aqui, né? 53. Dentro dos juros compostos, pegando esse nosso IPCA mais 12,45, a gente foi ganhando 1,17 por mês, 17 por mês, 1,17 por mês. Ué, mas aí, como é que aumentou aqui a minha rentabilidade? Aconteceu aqui? A inflação subiu 1% nesse período aqui que a gente estava aqui fazendo investindo no nosso título. Se ela investiu 1%, então o meu IPCA vai aumentar. Eu peguei esse 1%, dividi de novo e comecei a inserir esse 1%. Por quê? O IPCA que a gente tem aqui é o pós-fixado. Então, lá no final, eu vou fazer esse cálculo. E nesse cálculo, a gente aumentou nos últimos 3 meses, mais esse 1% de inflação, que daria esse aumento. Vejam que em 6 meses, mesmo esse título aqui que estava pagando menos, né? Porque esse aqui paga 12,45 mais IPCA, e esse aqui estava 15,75. Como aumentou a inflação aqui, nesses 6 meses, ele até ficou abaixo. Mas provavelmente em 1 ano, 2, 3 anos, esse aqui pagaria muito mais do que esse, dependendo do seu crescimento. Tudo isso é cálculo que nós precisamos fazer. E outro ponto que ele já dá de 10 a 0, como ele é um debênture incentivado, a gente de fato vai ganhar isso aqui. Ou seja, já superou o nosso pré-fixado lá do nosso CDB aqui. Beleza? Então esse aqui basicamente agora está em primeiro aqui. Opa, esse título aqui está mais interessante para mim. Depois, nós pegamos a nossa letra de crédito, o agrocrédito. Vamos fazer o cálculo dele. Ele está pagando 113% do CDI. A taxa Selic está 14,25, então o CDI está 14,15. Muito próximo, geralmente, ao nosso CDI da Selic. Então, começou aqui, 1,24, 1,24, dividindo esses 14,15 ao longo, por exemplo, dos 12 meses, com juros compostos. Na hora que chegou aqui, o Henrique, mas aumentou o nosso. Como é que aumenta o nosso investimento, nossa rentabilidade? É porque os juros, o Banco Central, como a gente falou, aumentou lá em junho em 0,75 juros e saiu da nossa taxa de juros 14,25, a Selic, para 15. Ou seja, então, a nossa taxa de CDI vai virar 14,90. Então, 14,90, a nossa rentabilidade sobe para esse 1,32 e vamos recebendo até setembro. Nós recebemos em 6 meses 8,02 de rentabilidade e também isento de imposto de renda. Então, isso aqui cai limpo para nós na hora do resgate. Basicamente, é isso aqui, pessoal, ok? Vocês vão precisar fazer esse cálculo toda vez que vocês, opa, eu quero um ativo. O que está mais interessante? Os juros estão altos? Ok, vou buscar aqui, vamos ver o que tem de pré-fixado, pós e híbrido. Peguei esses modelos aqui. Ok, qual é a projeção para agora? Primeiro, os juros vai subir? Olha, eu acho que os juros vai subir, não. Vão subir? Opa, é interessante eu pegar o prefixado. Não sei o que vai acontecer. Eu não sei, o que eu pego? Prefiram os pós e os híbridos para a gente investir, porque se eu não sei, se subir, meu título também sobe junto, se descer, desce junto, então tanto faz. Ah, não, eu sei, os juros vão descer. Como a gente falou, pré-fixado. Beleza. Agora, outro item que a gente precisa avaliar. O dólar vai subir? O dólar vai descer? Vai subir quanto? Vai descer quanto? Então, a cada 5, 6% modifica muito a rentabilidade, porque se o dólar sobe 6%, a rentabilidade do meu título da fixa aqui deveria subir. Inflação mais os 6% da variação monetária do dólar para eu começar a sair do 0 a 0. Então, toda vez que a gente tiver, opa, eu acho que o dólar volta a 6, agora acho que vai a 6,5, o governo está perdendo a mão. Nem pensem muitas das vezes em colocar nisso. Procurem, às vezes, investir lá fora, até comprar dólar, buscar bonds, que é a renda fixa lá fora. E depois, lá para frente, a gente vai falar um pouquinho de bonds em outra oportunidade. Mas tenham em mente isso. Nós temos também títulos de renda fixa lá fora, pagando 7, 8, 9% ao ano, mais a variação do dólar. Traz uma rentabilidade de acordo. Se o dólar subiu muito nesse ano, 9% mais igual ao ano passado, 26% de rentabilidade, deu 32, 33% de retorno no ano com a fixa lá nos Estados Unidos. E a gente investindo muitas das vezes aqui a 11, 12%. Difícil, né? Então, em resumo, fazendo um cálculo bem simples, de forma que a todos consigam entender como a gente pode mensurar e ver qual que é o título e quais são as variáveis principais que impactam nos meus títulos, é assim.
vocês vão poder entender melhor e poder comprar sabendo o que vai acontecer com o valor de vocês. Lembrando então, pré-fixado, perda. Porque eu posso investir nesse título e se os juros sobem, meu capital lá vai descer. Posso ter prejuízo com isso. Pós-fixado, passa o período e eu calculo o quanto vai ser o meu juros. O híbrido, eu calculo quanto passou lá conforme o indexador, mais aquele percentual que era o pré-estabelecido ali, pré-fixado, e um pouquinho de pós, um pouquinho de pré. E assim, nós vamos, com essa análise de projeções futuras, de juros, inflação, economia, câmbio, aí assim a gente vai conseguir escolher o melhor título de renda fixa, ok? Muitas das vezes vocês vão pensar, poxa, mas aí que é complexo, como é que eu vou conseguir fazer isso? É difícil, tem muitas variáveis. Infelizmente, pessoal, sim, nós temos várias variáveis que vão sim impactar na nossa escolha, nós vamos precisar sim, tá? Não tem jeito, não tem como investir bem sem estudar, saber o que você está fazendo. O primeiro passo para perder dinheiro no mercado financeiro é simplesmente fazer igual aposta. Basicamente é igual. Se você aposta num ativo, você pode ganhar ou perder. Sim, sabe o que está fazendo, ainda assim, nós temos um percentual que pode dar errado. Temos. Mas a chance de dar certo é muito maior. E quando dá certo com dinheiro no bolso. Então, para a gente fechar, eu gosto sempre de trazer sempre uma frase, um conhecimento a mais, ou algum tipo para apoiar vocês. Então, o prazer imediato cobra juros. Ah, eu quero ir para uma viagem, eu quero comprar um carro. Você tem que ter empréstimo, vai te cobrar juros, não tem jeito. A paciência e planejamento traz retorno. Se bem, você esperar para concluir aquilo, poupar para conseguir alcançar aquilo, vai te trazer retornos e vai te trazer uma sobra maior, uma felicidade ainda maior, porque você alcançou isso com planejamento e paz, principalmente. Espero que vocês tenham gostado. Então, dessa mais uma sessão, mais esse apoio, que a Controle nasceu com esse intuito. Muitas pessoas pedindo ajuda, e nós podemos enxergar isso e estamos proporcionando isso dia após dia. Seja aqui no nosso YouTube, nas nossas aulas, lá no nosso grupo gratuito, e é claro para os nossos alunos também, para que a gente possa ali aprofundar mais e aqueles que queiram aprofundar, acelerar os seus processos, queiram pensar lá na frente, melhor para a sua qualidade de vida investindo bem. Não é um luxo, é um hobby. Para nós brasileiros é obrigação. Precisamos investir sim para cuidar do nosso futuro. Então, um grande abraço para vocês. Deixem aqui o like de vocês. Se vocês gostaram da nossa aula, se tiveram dúvida, deixem aqui nos comentários. Isso é muito importante. E principalmente, tenham ajuda, né? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Ajudem também a nós a chegar mais longe e a compartilhar esses vídeos. E ajudar mais pessoas que vocês gostam, as pessoas geração, elas também saibam desse conhecimento para que possam cuidar das suas próprias vidas. Então, eu sou Henrique Alves e mais uma vez agradeço vocês e até a próxima.